Depois de 2008 e 2009, com certeza 2013 foi um dos anos mais complicados para o mercado financeiro. Dólar subindo, bolsas de valores não só de São Paulo, mas ao redor do mundo despencando. E para tornar o cenário ainda mais complicado, a principal economia do planeta, dos Estados Unidos, também sinalizou problemas. E para transformar tudo isso, a situação na Europa também mais problemas ainda. Para saber o que foi 2013 e para traçar um panorama disso tudo, o último instante veio ouvir o economista André Perfeito. O que foi 2013? O mercado financeiro sofreu mesmo, André? 2013 foi um ano de bastante volatilidade. Bem, o que a gente teve em 2013 no Brasil? A gente começou o ano, né, 2012, a gente terminou o ano com uma das menores taxas de juros reais da história econômica brasileira. Só para ter uma ideia, em 2005 a taxa de juros real no Brasil era 13%. No final de 2012 era 1,4%. Uma queda tão abrupta da taxa de juros monetária gera distorções no mercado financeiro como um todo. Os spreads diminuíram e o mercado financeiro começou 2013 com a seguinte aposta: olha, com a renda do trabalhador subindo tão rápido e com um cenário ainda tão incerto, ou a gente vai ter inflação, ou a gente vai ter juros mais altos. E o mercado financeiro não ganhou nem na inflação, nem nos juros mais altos. Na inflação, o governo fez uma série de medidas para controlar os preços, o que já deixou muita gente contrariada. E mais do que isso, a alta dos juros só veio depois de muita insistência do mercado. Eu até acho que o Banco Central subiu a taxa de juros nem tanto para controlar a inflação, mas mais para controlar as expectativas, que estavam muito fora do lugar. E no mês de 2013, em junho, a gente teve uma deterioração muito forte das expectativas. O que aconteceu? E no começo de junho, a gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que veio muito ruim. Logo no começo de junho, a gente teve a alta da Selic, mais forte que o esperado, que já foi bastante ruim. Você teve a revisão de outlook do Brasil pela Standard & Poor's, que já foi uma péssima notícia. Você teve a inflação rodando acima do teto da meta, que foi terrível. E você teve as maiores manifestações populares da história do Brasil. Tudo isso em conjunto criou um cenário muito ruim para o ano, que corroborou para uma queda da Bolsa de São Paulo, 17% em reais, mais de 20% em dólar e uma apreciação do dólar ao mesmo tempo muito forte. E mais do que os nossos motivos internos, né? Você apontou aqui, e é verdade mesmo, que a gente teve aí uma situação nos Estados Unidos ainda ambígua. Qual que é a chave, qual que é a ambiguidade desse momento dos Estados Unidos? Eles fizeram um processo de quantitative easing que eles não sabem como sair, a verdade é essa, na minha opinião. Então, o que você teve de 2008 até agora, o Banco Central norte-americano colocou 3 trilhões de dólares na economia mundial. Isso tem imposto, tem criado algumas bolhas, alguns ativos inflaram muito. Exemplo disso são os mercados acionários nos Estados Unidos. Por exemplo, o S&P subiu até o final de 2000, agora nesse final de ano, né, estava acumulando mais de 25% de alta. O DAX em Frankfurt também 26% de alta em dólar. Você pega o índice, o IBEX, que é da Espanha, que é um país que está praticamente quebrado, subindo 19% em dólar. E se você for pegar o Nikkei, né, no Japão, e o Japão ter feito um quantitative easing também, ou seja, tem injetado ien na economia regional e mundial também, o índice Nikkei subiu 50% em iene. Então, quer dizer, as bolsas subiram muito forte. Então, se criou uma expectativa de que você vai tirar o quantitative easing. Aí gerou a coisa mais... Por isso que a volatilidade que eu estava falando é muito marca de 2013. Gerou uma situação muito complicada. Qual que é essa distorção? Quando veio uma notícia boa, as pessoas acreditavam que o Banco Central norte-americano ia tirar o quantitative easing. Na hora que as pessoas achavam que ia tirar o quantitative easing, as bolsas caíam. Então você via notícia boa gerando queda em bolsa, notícia ruim gerando alta em bolsa, o que é uma coisa que não faz sentido. Então a gente está nesse momento de transição. E isso daí gerou desafios grandes, tanto doméstico quanto interno, e o investidor local acabou tendo que adotar a postura mais defensiva possível, que é pessimista. Né, viu que a alta dos juros ia acontecer, a parte longa dos juros subiu muito forte e na bolsa também você saiu um pouco mais da renda variável. Foi um ano difícil. Ele acompanhou então praticamente o cenário externo, pontualmente? Não, então, teve o cenário externo e o cenário doméstico. O que a gente tem que pensar no Brasil é que a gente está passando por um momento de transição histórico. Né? Isso é muito importante para a análise, pelo menos do jeito que eu vejo a economia, do jeito que eu vejo os últimos dados. A queda da taxa de juros no monetário no Brasil impôs uma elevação do preço dos ativos, uma queda da taxa de rentabilidade da economia. Só para explicar rapidamente. Quando o Banco Central jogou a taxa de juros Selic para baixo, o dinheiro vazou para a economia, o preço dos ativos, vamos pegar, por exemplo, imóvel. Né? Todo mundo fala que tem uma bolha acontecendo, coisa do tipo. Se você for pegar o preço do aluguel, o valor do aluguel, sobre o preço do imóvel, seria como se fosse a taxa de rentabilidade
desse ativo chamado imóvel. Em 2008, em São Paulo, essa razão era 0,77, ou seja, o aluguel era 0,77 do imóvel. Agora está em 0,43. No Rio de Janeiro saiu de 0,56 para 0,32. Ou seja, a taxa de juros, ao cair, jogou todas as outras taxas de rentabilidade da economia para baixo. A gente está tendo que aprender a viver numa economia mais normal, por assim dizer, com juros mais normais e taxas de rentabilidade mais normais. Só que isso é uma novidade para a gente. A gente está muito incomodado, por assim dizer, com esse processo. E a presidente Dilma não está conseguindo fazer esse processo ser mais suave, menos traumático. E a eleição ano que vem vai ser emocionante, vai ser muita discussão. Eu estou louco para ver essa campanha eleitoral. 2014, então, como você está acabando de falar, o que investir e onde investir? O que fazer? Renda fixa ainda é um negócio, dólar, bolsa, já que nós vamos ter eleição, Copa do Mundo, um ano completamente atípico para o brasileiro. Bem, vou atrapalhar mais os seus telespectadores, internautas aí do que ajudar. Eu acho que eu fico otimista com o Brasil, pelo seguinte motivo. Por exemplo, vou pegar a Petrobras. O governo destruiu a Petrobras, todo mundo está falando mal do governo, que está nessa situação toda muito difícil. Se você for pegar a ação da Petrobras em dólar, entre 2003 e 2008, subiu 18 vezes. O Brasil tinha virado um emirado tropical, todo mundo achava que isso daqui ia ser o melhor país do mundo. A Economist colocou uma capa da gente decolando. Agora realizou, né? E agora agora a Economist está falando também que a gente está, né, estragamos tudo. Isso para dizer o seguinte, eu acho que já foi corrigido. Foi corrigido o delírio, que a gente ia virar um emirado tropical, e também está corrigido no preço lá embaixo. Se você for pegar, por exemplo, o Ibovespa, que o Ibovespa é um índice muito ruim, na minha opinião, porque ele... Mas depois eu falo disso, mas se eu for pegar o Ibovespa e deflacionar, a gente está no mesmo nível de 2008. 2008 a gente estava precificando o fim do mundo. Quem lembra que passou por 2008, a gente imaginava, será que vai ter dólar? Será que a China vai entrar em guerra com os Estados Unidos? A gente estava precificando o caos. E os nossos preços dos ativos estão nesse patamar, alguém não está fazendo conta de novo. Por isso que eu não consigo recomendar vender. Eu acho que já caiu demais. Então, esse é o primeiro ponto. Quando se trata de renda fixa, a dúvida é se você vai ficar pré-fixado ou pós-fixado. Se você vai ficar pré-fixado, você acredita que a taxa agora está boa. Se você vai ficar pós-fixado, você acha que a taxa vai subir. Eu acho que não tem como subir mais. Porque uma coisa era subir a Selic quando o crédito em proporção ao PIB era em torno de 10%. Hoje está em 60%. Se o Banco Central subir a taxa de juros até 15%, com 60% do crédito, do PIB sendo crédito, você quebra a economia. Não dá para fazer isso. Então, isto posto, né? Eu sou mais comprado em Brasil, ou seja, eu fico mais pré-fixado e mais comprado em renda variável nesse sentido. Então, são essas considerações. Só que, para atrapalhar tudo, né, a gente tem uma eleição que é bastante complexa. A gente tem uma eleição onde o partido do governo, né, o Partido dos Trabalhadores, não consegue fazer essa transição de forma adequada, mas ao mesmo tempo, é muito curioso isso no Brasil, né? Porque a Dilma parece uma figura muito difícil, mas ao mesmo tempo o Lula parece uma figura... Engraçado que o mercado financeiro até gostaria que o Lula voltasse, engraçado, isso não é nem... porque é justamente essa coordenação, a taxa de lucro caiu no Brasil, está nesse momento difícil. E os outros candidatos de oposição, ainda não começou a campanha, mas até agora eles não se mostraram a que vieram aqui no Brasil. Então, é essa situação peculiar. A gente vai ter que saber medir isso. A dúvida é o seguinte, para encerrar aqui o raciocínio, a gente ter isso daqui na nossa cabeça para 2014. A gente teve, depois da redemocratização, a gente teve dois grandes projetos para o Brasil. Um foi o Plano Real e o outro foi o Bolsa Família. Os dois são corretos. Eu não acho que o Bolsa Família foi errado, eu não acho que o Plano Real foi errado. Eu acho que eles fazem parte de um todo. Falta criar um outro plano para os próximos 10 anos. Isso daí o governo não está conseguindo criar. Você sentiu em algum momento que o Plano Real ele pudesse realmente se deteriorar e pôr mais ou menos assim em risco, realmente, com essas decisões ultimamente da Petrobras? Olha, tem duas questões aí. Primeiro, em relação à Petrobras, vamos falar rapidamente dela. Todo mundo reclama que o governo está intervindo na Petrobras, mas ninguém faz a conta como estaria a economia se não tivesse intervindo na Petrobras. Então, assim, não, que destruiu a empresa. Bem, não destruiu a empresa está num processo de investimento pesado numa indústria que é de alto risco. Né? Talvez seria melhor fosse mais conservador, mas é o que o governo está falando assim, a gente vai crescer. Então, quer dizer, essa discussão é complicada. Em relação ao sistema de metas, tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Primeira coisa,
os bons modos monetaristas, né, que é o que determina o sistema de metas, foram rasgados. Nenhum Banco Central mais sai disso. O Banco Central norte-americano mandou as favas, o sistema de metas, todos os pressupostos teóricos. O Banco Central do Japão fez a mesma coisa, o Banco Central Europeu fez a mesma coisa. Todo mundo fez isso. O Brasil vai ser vamos dizer, ser o único a seguir isso no mundo. Fica difícil, entendeu? Então o Banco Central brasileiro foi pego numa situação bastante complicada. O que a gente está vendo no Brasil, isso que é difícil, que é importante perceber. A gente está vivendo no Brasil um movimento clássico de inflação de demanda. O que aconteceu? Ao jogar a taxa de juros monetária, se jogou dinheiro na economia. Ao jogar dinheiro na economia, o salário real dos trabalhadores subiu. Ao subir o salário real dos trabalhadores, a taxa de lucro dos empresários caiu. Esse é o momento difícil que está. O que a gente espera? Que o empresário, com a taxa de lucro caindo, que ele comece a investir. Vai ser, esse que é o processo desejado. Mas o sistema de metas, o que o Banco Central fica na dúvida? Vamos pegar 2013 não terminou, mas vamos pegar 2012. O item que mais subiu na inflação em 2012 foi empregado doméstico. A dúvida que fica na cabeça do formulador de política monetária é o seguinte: será que eu subo a Selic a tal patamar que eu crio um desemprego tão grande que eu vou transformar essa nova classe C, que é a empregada doméstica, em DE de novo? É difícil saber. É uma decisão política difícil, né? Eu acho que dá para administrar isso, mas seja como for, o Banco Central brasileiro tem decisões difíceis para serem tomadas nos próximos anos. E eu acho que essas decisões podem ser mais fáceis se o governo jogar mais junto, mais próximo, fazer uma política fiscal mais condizente. Então é esse o momento que a gente está vivendo. Então, o sistema de metas não é que ele está ameaçado. Que nem o Delfim Neto, eu gosto muito do Delfim Neto. Ele fala que o sistema de metas não existe. Isso não é uma invenção da cabeça dos economistas. Ele está forçando a barra, obviamente, o professor Delfim Neto, mas o que ele está querendo apontar é o seguinte: é um modelo de realidade e a realidade muda. A gente vive num mundo com 3 trilhões de dólares a mais. Você vai fazer o sistema de metas do mesmo jeito? Não sei se dá para fazer. André, eu queria agradecer pela sua participação no último instante, tá? E as suas considerações finais para 2014, já que está batendo nas portas. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, né? Finalmente a gente se conhece, foi um prazer mesmo falar com vocês aqui. Confiança, né? Eu acho que o Brasil está mudando. A gente andou já a passos largos muitas coisas, né? O que eu falei, né? Desde que redemocratizou, a gente fez o Plano Real. Mesmo o Bolsa Família, ele faz parte de uma lógica de incorporar a classe D e E à sociedade de consumo. É importante isso. A gente começou a organizar as instituições, por exemplo, todo mundo fala muito de corrupção, mas agora a gente tem uma Polícia Federal que todo mundo fica atento, né? Quem está fazendo coisa errada sabe que pode ser pego. A gente tem um sistema de educação que aumentou a escolaridade de 3 anos em 97 para agora em 2007 para quase 7 anos. Pô, dobrou. É pouco, é pouco. Falta muito, falta muito. Mas a boa notícia é essa: a gente tem muito o que fazer. E se a gente não acredita que o futuro do Brasil vai dar certo, juros tem essa coisa peculiar, né? Quando você toma dinheiro emprestado, você está pegando emprestado do futuro. Se esse futuro que você imaginou não existir, quando você chegar lá, a conta não fecha. Então, eu prefiro e eu acredito que o futuro vai ser melhor. E tem motivos objetivos para falar disso mesmo. E a gente vai avançar. O Brasil é um país que tem tudo, absolutamente tudo para dar certo. E o meu sentimento, muito sincero, isso é que a gente está nesse caminho. E não é o PT, não, e não é o PSDB. O Brasil é maior que governo, o Brasil é maior que Brasília. E a gente já reuniu as condições objetivas. Acredite e vai. Agora, se prepare, 2014 vai ser um ano complicado, principalmente o primeiro trimestre, não vai ser fácil, não.